Eu me chamo Duda Salaberti, tenho 39 anos, estou no PDT e na última eleição consegui 37.613 votos, fato que me colocou como a pessoa mais votada da história das eleições em Belo Horizonte e a primeira mulher transexual a ocupar o cargo de vereadora na capital mineira. Bora responder as perguntas. Eu começo minha formação política na escola, através dos grêmios estudantis, que tem um papel importante para despertar a consciência crítica dos alunos. Depois, na adolescência, eu me inseri nos movimentos e coletivos anarquistas da cidade, lendo teóricos como Bakunin, Proudhon, que tem uma visão, né, de luta de classe sobre o anarquismo clássico extremamente relevante para o campo progressista, penso eu. E na universidade eu fiz parte do diretório acadêmico de letras também. Fiquei adormecida no campo político até que junho de 2013, em que as ruas da cidade foram ocupadas e que teve aquela frase, o gigante acordou em mim também uma visão política que estava adormecida. A partir dali comecei a me infiltrar mais e participar mais dos movimentos sociais, me filiando a um partido também. E em 2018 eu me torno a primeira mulher transexual da América Latina a disputar o cargo de senadora da República, terminando as eleições com 351 mil votos, fato que me colocou como a quarta mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais. Mas antes de 2018, eu tinha criado em Belo Horizonte uma ONG chamada Transveste, que oferece educação gratuita para travestis e transexuais. Por essa ONG, nós criamos a primeira casa de acolhimento de pessoas transexuais em situação de rua. E por essa ONG também nós atuamos nos espaços prisionais para a população LGBT de Minas Gerais. E eu decidi me candidatar a vereadora por entender que o meu papel junto aos movimentos sociais, junto ao terceiro setor, é limitado, porque as mudanças na sociedade só ocorrem de fato por meio da política. A política é a principal ferramenta para transformações profundas da sociedade. E como nós vivemos o contexto de maior crise econômica da história do capitalismo, urge a gente ocupar a política para buscar transformar a sociedade, como também evitar, né, que alguns direitos que foram historicamente conquistados se percam nesse contexto de crise. Nós temos três grandes pilares do mandato, que é a educação, meio ambiente e diversidade. Nós entendemos que a educação é fundamental para construir novas consciências e novas formas de pensar o mundo. E essa educação ela tem que estar, né, perpassada por uma perspectiva ambiental também, já que as últimas grandes crises que nós vivemos no mundo também têm relação com questões ambientais. Vamos lembrar que a gente está à beira de um colapso climático, de um colapso ambiental e urge a gente repensar a nossa relação com o meio ambiente. Isso passa pela educação ambiental, que é um dos carros-chefes da nossa campanha. Ou melhor, foi um dos carros-chefes da nossa campanha e é um dos carros-chefes do nosso mandato. E em termos de proposição, nós estamos levando para o mandato aquilo que nós colocamos como pauta no período da campanha eleitoral, que é projetos como defender no campo da empregabilidade, por exemplo, que as empresas contratadas pela prefeitura separem 6% das suas vagas para contratar pessoas em vulnerabilidade social, as quais são 2% para travestis e transexuais, já que 90% das travestis e transexuais do país estão na prostituição, 2% para as mulheres vítimas de violência doméstica, que é uma forma de romper com o ciclo da violência doméstica, e 2% para a população em situação de rua, já que aumentou consideravelmente essa população devido à crise econômica que nós vivemos. Além disso, a gente protocolou um projeto também defendendo a distribuição gratuita de absorvente nas escolas municipais, já que infelizmente, 22% das adolescentes no Brasil não têm acesso a produtos de higiene menstrual. Então, urge discutir pobreza menstrual. E isso passa também por um debate educacional,
já que pesquisas mostram que, infelizmente, as adolescentes perdem, em média, no ano letivo, 40 dias por não ter produtos ou acesso a produtos de higiene menstrual. Então, temos que debater dignidade menstrual. E também, no ponto de vista ambiental, rediscutir nossa relação com o meio ambiente, que passa, por exemplo, para a criação de um plano municipal de destamponamento, que significa reinserir rios e córregos na paisagem urbana, como também lutar para a revitalização desses rios. É romper com a lógica carrocrata, que não só matou os rios, mas sepultou os rios, pavimentando-os. Então nós temos que repensar a relação dos córregos e rios com a capital, né, mineira. Temos que lembrar que o Alexandre Calil ele venceu em todas as urnas de Belo Horizonte. Repito, o Alexandre Calil ele saiu vitorioso de todas as urnas de BH. Além disso, 89% das pessoas que se assumem de esquerda, que se assumem do campo progressista, votaram no Alexandre Calil. Isso mostra que a última prefeitura que ele governou, aqui em BH, teve, né, um apoio popular e uma relação com os estratos mais populares da sociedade. E como eu venho do campo social, do campo de luta, dos campos populares, eu tenho que ter sensibilidade e também responsabilidade por entender essa relação que o Calil tem com os estratos sociais. É, a minha posição é, se o Calil apresentar um projeto bom para a cidade e para os movimentos sociais, votarei favorável. Se o Calil apresentar um projeto ruim para os movimentos sociais e estratos populares, votarei contra. É essa a minha posição. E eu não tenho relação ou obrigação de seguir o Alexandre Calil. A minha relação e obrigação é seguir os movimentos sociais que me formaram politicamente e que foram responsáveis pela minha vitória nas urnas. Bom, um dos motivos que potencializou a polarização no Brasil foi a posição do centro, porque o centro, nas últimas eleições, ele deixou de ser centro e migrou para a direita, para a ultradireita. Vamos pegar, por exemplo, na eleição do Jair Bolsonaro. Qual foi o papel do centro? O centro esteve do lado do Jair Bolsonaro. Então a gente tem que rediscutir o papel do centro e a sua responsabilidade, né, no debate não só econômico, mas também das políticas sociais. E temos que lembrar que eu mostro a tese, o outro lado a antítese e chegamos à síntese. Assim que eu penso que tem que ser a construção de políticas públicas. A política é a arte de buscar consensos. Lógico que eu, no campo dos movimentos sociais, tenho minha posição ideológica e a fomento, porque nas ideologias a gente projeta o modelo de sociedade que nós queremos e lutamos por ela. Mas na política partidária e institucional, nós temos que buscar consensos. Eu entendo que numa luta de classe, o consenso nem sempre vai ser alcançado. E por isso já me posiciono, né, entendendo que os direitos dos trabalhadores são inegociáveis. Inegociáveis. Vamos estar sempre ao lado dos trabalhadores. Mas temos também que entender que o consenso, né, a síntese de um debate que veio a tese e a antítese é fundamental para a política. E um dos elementos que contribuiu para essa polarização foi uma disputa ideológica estéril, né, que não traz em nada benefícios para a população. Vou dar um exemplo concreto, que foi o debate sobre o projeto Escola Sem Partido, que é um projeto inconstitucional, que seria derrubado nas instâncias jurídicas, mas que tanto setores da direita como setores da esquerda usaram esse projeto como trampolim político para fazer um debate eleitoral para ser eleito nas eleições. Então eu particularmente tento me esquivar desse tipo de debate e propor, né, projetos que de fato sejam efetivos para a população, sobretudo nesse contexto de crise econômica aguda que nós vivemos. Lembremos que nós vivemos a maior crise do sistema capitalista de sua história. Então o debate ideológico é fundamental, sem dúvida. E esse debate ideológico ele acontece no espaço legislativo, tem que acontecer, mas o resultado do debate ideológico tem que ser a síntese e a construção de políticas públicas eficazes. É assim que eu penso. Eu, antes de me candidatar ao Senado,
eu fazia gestão pública na UENG. Tranquei a faculdade porque não consegui conciliar a atividade acadêmica com a atividade política. Mas eu percebi que a administração pública, o curso de gestão pública, ele é importante para nos mostrar as entranhas do Estado, para mostrar como funciona a administração pública. Sem dúvida, os movimentos sociais são escolas de político, né? Mas a visão da administração pública acaba lapidando um pouco essa formação e trazendo um debate mais qualificado, porque no campo da gestão pública a gente consegue entender os mecanismos que regem o Estado, como também os princípios da administração pública que são fundamentais para a política, para a construção de políticas públicas. Então, é legítimo e é importantíssimo a presença também de quadros técnicos nos gabinetes e também na ocupação, né, de mandatos, porque eles trazem justamente essa visão mais lapidada da administração pública. Então, é que tenham mais, que cada vez mais as pessoas do curso de públicas ocupem espaços políticos, espaços legislativos, trazendo essa visão do Estado. E outra coisa importante que esse curso tem é de mostrar a importância e o papel do Estado, né, na construção de políticas públicas e na luta do combate à desigualdade histórica social que há no país. Nesse contexto que nós vivemos, em que setores da sociedade buscam relativizar o papel do Estado, né, sobretudo nesse cenário de pandemia, o que nos ensinou é que o Estado é extremamente importante. Então, nós temos que conhecê-lo, valorizá-lo, e isso se aprende, ou pelo menos eu aprendi, no curso de administração pública que fiz na UENG. Rapidinhas. 1. Alexandre Calil. Responsabilidade. Para mim, o Alexandre Calil está associado à responsabilidade. Fernando Henrique Cardoso está associado para mim ao neoliberalismo. Feminismo e política. O feminismo ele é político e a política tem que ser feminista. Até porque o debate feminista é um debate não meramente identitário, é um debate econômico, né? É um debate por justiça social. Debater feminismo é debater, por exemplo, democracia, é debater, né, sairmos desse contexto de baixo conteúdo democrático para uma democracia mais profunda com a participação maior das mulheres. E também discutir feminismo, como eu disse, é discutir questões financeiras, né, discutir economia, como por exemplo distribuição de renda. Né? Vamos pegar quem são as 10 pessoas mais ricas do mundo e quantas dessas pessoas são mulheres. Enem 2020. O Enem foi uma ferramenta para privilegiar privilegiados e excluir os excluídos, infelizmente. Linguagem neutra de gênero. Eu particularmente não uso o menine, queride, eu não uso, embora é legítimo essa construção, porque busca mostrar que nós somos seres diversos e plurais. Mas eu uso a linguagem neutra. Em vez de dizer alune, por exemplo, eu falo a pessoa que é aluno. Né? Então já foge um pouco da linguagem binária. Eu acho que nós temos que fugir da linguagem binária. E eu uso essa linguagem neutra quando eu percebo que é importante mostrar a diversidade de corpos e de identidades que estão presentes. Então, a linguagem neutra é extremamente relevante para colocar em xeque uma construção da língua portuguesa que excluía a possibilidade, né, de outros gêneros. E esses outros gêneros se constroem não só no corpo, mas primeiramente por meio da linguagem. Então, daí a importância da linguagem neutra. Mas a linguagem neutra não significa usar menine, por exemplo. Você pode falar a criança, por exemplo. Né? Em vez de menine, foge. Você pode usar a criança, que é neutro. Então, a língua portuguesa oferece várias ferramentas linguísticas para a linguagem neutra e não necessariamente o uso de neologismos. É isso. Beijo para vocês. Muito obrigada e sucesso.